muito Sim. bem. Então, vamos falar das hipoacusias agora, tá? Então, como eu falei para vocês, quando eu falo em hipoacusia, né, eu estou falando em surdez, tá? O termo surdez, ele não é utilizado só para anacusia, tá? Então, vamos ter atenção aí para esses termos semiológicos. O termo surdez, ele é utilizado para... Nossa, esqueci a tela. Ele é utilizado para... Peraí, deixa eu limpar isso aqui. Ele é utilizado para qualquer, né, termo... Aí, pronto. Para qualquer termo, né, qualquer alteração de audição que a gente tenha. Então, ele não é utilizado só para surdez total, ok? Então, as hipoacusias, elas entram dentro, elas são uma característica, um rebaixamento auditivo que entra na surdez. Principal causa de hipoacusia no adulto é a presbiacusia, tá? Então, é a causa mais prevalente, a primeira causa que a gente vai suspeitar quando a gente faz uma anamnese de um adulto que queixa de uma diminuição da audição, tá? Então, olha só, uma diminuição auditiva relacionada ao envelhecimento, tá, gente? Aí o paciente às vezes fala assim, eu tô um pouquinho surda porque eu tô velha, por causa da idade. Não tem a ver, tá? Então, olha ali, gente, o que é fisiológico, tá? Olha aqui esse asterisco aqui embaixo, tá? A audição é perdida de 5 a 6 decibéis a cada 10 anos a partir da quarta ou quinta década, tá? Então, é perfeitamente possível um indivíduo chegar com 90 anos escutando bem, tá? Agora, se ele passar dos 90, provavelmente ele vai precisar de aparelho, tá? E por causa de uma perda fisiológica mesmo. Agora, a presbiacusia, ela é essa alteração aí, né? Que ela tem um caráter genético. Em geral, ela começa na quarta década. E é familiar, vai depender, tá? Você tem pacientes que vão começar a perder a partir de 40 anos, a partir de 50 anos, e essa perda ela é lenta, tá? Ela é progressiva, ela é simétrica, tá? Então, os dois ouvidos vão estar iguais, e ela vai depender, a intensidade dela vai depender das características individuais, tá? De cada um. Então, é mais comum, né? Nas frequências, é uma perda maior nas frequências graves, tá? E uma perda, desculpa, né? Nas frequências agudas e uma perda menor nas frequências graves. Por quê? Porque as células ciliadas, né? Que escutam, que captam as frequências mais graves, elas vão ser acometidas primeiro. Então, vamos só relembrar um pouquinho aqui da audiometria, tá? Então, eu tenho nessa linha aqui, né? De 0 até 110, que é a intensidade sonora, né? A gente chama de volume do som, mas o termo correto é intensidade. E aqui a gente tem as frequências. Então, as frequências graves e as frequências agudas. Então, o que é a audiometria, né? A fonoaudióloga coloca o paciente dentro da cabine audiométrica e ela vai testando em cada tom em qual intensidade sonora o paciente escutou, tá? Então, quando a gente olha aqui, então primeiro ela coloca, né? Põe lá o fone e vai testando os tons. Depois ela coloca um probezinho aqui na região da mastoide e testa a via óssea, tá? Então vamos lembrar, a via aérea é conduto auditivo, tímpano, orelha média, tá? Qualquer problema nessa região, a gente considera que é um problema na via aérea, uma perda condutiva. Da janela oval para dentro, é via óssea ou via neurosensorial. Então, a perda é neurosensorial. Cóclea, nervo auditivo, vias auditivas, etc. Tá? Então, o que acontece? Gente, o som, ele entra, né? Ele é amplificado pelo tímpano e pelos ossículos. Depois, ele é passado para a cóclea, onde eu tenho uma onda ali de endolinfo que despolariza essas células ciliadas e vai lá para dentro, tá? Então, a audiometria, ela testa a via óssea, né, a separada, que é representada por essas bolinhas vermelhas do lado direito e o xizinho azul do lado esquerdo, e ela representa também, ela vai testar também a parte neurosensorial quando eu coloco esse probezinho aqui no mastoide. E ele representa... Oi, fala. Alguém falou alguma coisa? Não, né? E ele é representado por essas chavinhas, tá vendo? Tá? Azul virado para o lado esquerdo, via neurosensorial esquerda, vermelho virado para a direita, via neurosensorial direita, ok? E aí a fono vai testando.
O que a gente observa aqui na presbicusia? Gente, começa, né? Você tem uma audição melhor nas graves e pior nas agudas. Então, a gente fala que é uma perda neurosensorial em rampa descendente, tá? E começa, gente, com um estágio que a gente chama de subclínico, tá? Que o paciente fala assim, eu escuto, mas eu não entendo bem o que está sendo falado, tá? Depois, ele evolui um pouco mais e começa para a fase de repercussões sociais. Então, aquele paciente, ele já não consegue entender mais direito, ele começa a perder algumas coisas e tal. E, por fim, ele entra na terceira fase, que a gente chama que é a fase de isolamento, tá? E essa fase, ela acaba sendo uma fase que o paciente ele pode ter até depressão associada, né? Não por causa não tem uma relação direta com a perda auditiva, tá? O problema é que, como ele não escuta, ele vai se isolando, ele vai ficando cada vez mais introspectivo, não consegue participar e ele acaba entrando nesse quadro aí, tá? É muito importante que eu protetize esse paciente, tá? Logo no meu estágio subclínico, tá? Quanto mais precoce eu protetizar esse paciente, tá? Melhor é a adaptação. Então, vamos entender isso em relação a qualquer perda, tá? Todo mundo, gente, fala entre 500 e 2.000. Então, a gente fala que nessa faixa aqui, ó, entre 500 e 2.000, tá vendo aqui? As frequências da fala. Então, eu vou indicar aparelho auditivo para qualquer paciente que comece a ter uma perda entre 500 e 2.000. Então, como a presbicusia, ela é mais, né, essa perda é mais importante em agudos, o que vai acontecer? Às vezes o paciente começa a perder lá em 8.000, em 4.000, mas ainda tem as frequências da fala preservada. Eu posso manter esse paciente sem aparelho. Assim que ele começar a perder nas frequências da fala, eu vou protetizar esse paciente, tá? Então, o que acontece com a presbicusia? Não tem nada que eu possa fazer para evitá-la, tá? É como se fosse mesmo uma programação genética, tá? Então, o paciente começou a perder a audição, o que a gente vai fazer? Nós vamos acompanhar esse paciente todos os anos, tá? Então, pode ter sintoma labiríntico associado ou não, tá? O zumbido pode estar presente, olha, intermitente até 42% dos casos, tá? Mas ele também pode não estar, não significa nada aí, tá? E o que acontece? A gente vai acompanhando todos os anos. A hora que o paciente começar a perder entre 500 e 2.000, a gente já coloca o aparelho auditivo, tá? Quanto mais tempo esse córtex auditivo ficar privado de estímulo sonoro, pior é a adaptação do paciente, tá? Isso em qualquer tipo de perda. Então, o paciente está com perda auditiva, a gente tem que protetizar ele o mais rápido possível, ok? Tá? E a curva, gente, da impedanciometria, então, lembrando da impedanciometria, né? A gente veda o conduto auditivo do paciente e joga uma pressão em cima daquela membrana timpânica. E eu tenho curva A, B e C. É isso que a gente discutiu, né, na aula de surdez lá da FC2 do sexto período, né? Então, a curva A é uma curva que indica que está tudo normal no conduto, na membrana timpânica e ali na cadeia ossicular, tá? Como eu falei para vocês que o problema é neurosensorial, tá? Eu não tenho nenhum problema na minha impedanciometria, tá bom? Então, essa vai ser a principal causa de perda no adulto. A segunda causa mais comum de perda neurosensorial, tá, gente? É a PAIR, a perda auditiva induzida pelo ruído. Então, é uma perda de audição que algumas pessoas têm com a exposição excessiva ao ruído. Então, o que a gente considera de intensidade lesiva para o ouvido? Mais de 85 decibéis por mais de 8 horas por dia, tá? Todo paciente que ele trabalha, né, nesse ambiente, ele tem que usar obrigatoriamente o EPI, tá? Que é o protetor auricular, para não desenvolver a PAIR. Existe uma predisposição genética, sim. A diabetes potencializa essa PAIR, tá? Sabe que é mais comum em homens e as pessoas mais claras, brancos, de olhos azuis, teoricamente teriam mais predisposição, tá? É individual, como eu falei para vocês, então a gente tem paciente, às vezes, que trabalha muito tempo no ruído e não tem nada, paciente que trabalha pouco tempo e já começa a desenvolver, tá? O que chama atenção na PAIR? Vou descer aqui só para vocês entenderem, tá? Quando eu faço audiometria, então o que é obrigatório, tá? O trabalhador, ele tem que ser submetido a audiometrias frequentes, tá?
E essas audiometrias o médico do trabalho vai avaliar. Se ele vê que tem alguma alteração nessa audiometria, sugestiva de parir, ele tem que afastar esse paciente do ruído. O que é uma alteração sugestiva de parir, gente? É uma perda que a gente chama em gota acústica. Então, olha só, eu venho com audição boa, 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 ela cai aqui em 4.000, tá vendo? E ela volta. Do lado de cá, a mesma coisa, tá vendo? Aqui eu já tenho uma perda. Ó. Então, o que a gente considera perda auditiva? Quando o paciente tem um limiar abaixo, né, ou acima, né, de 25 dB, tá? Então, esse limiar está até 25 decibéis, ok, tá? E a via óssea junto com a via aérea. Quando eu tenho uma perda maior do que 25 dB, eu já tenho uma perda auditiva, tá? E o que acontece aqui? Então, esse paciente não necessariamente precisa perder. Se ele tem audição normal, 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 aqui em 10, ela cai para 20 aqui e volta, já é indicativo de parir, a gente tem que afastar esse paciente do ruído, tá? Olha só, gente, se eu afastar o paciente, tá vendo? Não progride se retirar o agressor, tá? Então, eu afastando esse paciente do ruído, ela vai estabilizar. Agora, se eu continuar expondo esse paciente ao ruído, ele vai continuar progredindo e aí eu posso, inclusive, perder, tá? Essa característica de curva que a gente tem em gota acústica que a gente fala, tá? Então, olha só, a perda é bilateral, normalmente simétrica, tá? Inicialmente nas frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 e irreversível, tá? Então, eu tenho que vigiar esse paciente, começou a cair limiar, eu tenho que afastar ele do ruído, tá? Eu posso ter outros sintomas associados que não estão relacionados a parir diretamente. Eles estão relacionados à exposição ao ruído. Então, distúrbio de sono, vertigem, distúrbio gástrico, alteração de humor, às vezes distúrbio neurológico, tá? Que estão associados a essa exposição excessiva ao ruído, tá? Então, resumindo, parir, o paciente que trabalha no ruído, ele tem que usar o EPI e é obrigatório que a empresa dê o EPI, que ela fiscalize o uso desse EPI e que cobre que o trabalhador use, tá? Porque se o trabalhador não usar e desenvolver parir, a culpa é da empresa, tá? E tem que fazer essas audiometrias seriadas. Se o paciente tiver qualquer sinal de parir, tem que afastar ele do barulho. Se ele continuar no barulho, não diminuir, né, e continuar tendo essa perda, tem que colocar aparelho auditivo, não tem outra solução, tá? A terceira causa, tá? Oi. Afastar necessariamente retirar da fonte? Não pode fornecer EPI, viu, Gabriel? Se o paciente está com parir, ele vai ter que trabalhar em um local onde não tem exposição, tá? Então, você vai ter que mudar de função. Normalmente, a empresa é obrigada a fazer um ajustamento de função. O EPI é obrigatório. E o paciente, às vezes, mesmo usando EPI, ele pode desenvolver uma parir, tá? Porque, às vezes, não usa direito, tira durante o dia e tal, tem uma predisposição maior. Então, tem que trocar de função. Ele tem que trabalhar num lugar onde não tenha barulho, tá? Eu me ajuste mesmo de função. Alguma outra dúvida? Não, você acabou de me responder. Ok. Então, é isso. Tem que trocar de função mesmo, tá? Apareceu o sinal sugestivo de parir na áudio ali, e isso é super rigoroso, tá, gente? A legislação é super rigorosa em relação a isso. Essa, né, a saúde do trabalhador e tal, isso é bem fiscalizado e bem rigoroso, tá? Se a empresa deixa aquele trabalhador lá e ele desenvolve uma parir, nossa senhora, dá indenização pro resto da vida, tá? A ototoxicidade, gente, aqui já não é mais por ordem de prevalência, tá? Então, a presbicusia é a mais frequente e a parir é a segunda mais frequente. Aí aqui nós vamos em ordens aleatórias, vamos falar primeiro das neurosensoriais. Ototoxicidade, tá vendo? Ela é uma iatrogenia, é considerada uma iatrogenia medicamentosa, tá? Por quê, gente? O paciente, ele usa, né, algum tipo de medicação que vai lesar as células ciliadas externas, tá? E lesou, tá lesado, não tem mais solução, tá? Então, a gente tem que cuidar desse paciente. Então, todas as vezes que a gente está usando uma medicação que ela tem potencial ototóxico, tá? A gente tem que observar esse paciente. Se ele tiver uma perda neurosensorial, tá vendo? Se o limiar auditivo dele ficar pior do que 25 decibéis, ou tiver qualquer manifestação vestibular, tá? Porque existe a vestibulotoxicidade também, que a gente vai conversar na aula de labirintopatias, ok?
Então, paciente que está usando medicação ototóxica, que reclama para você de plenitude aural, rebaixamento auditivo, zumbido ou vertigem, a gente tem que suspender aquela medicação imediatamente, tá? Aí tem alguns exemplos dos mais comuns, tá? Mas a gente tem um leque aí de substâncias que podem ser ototóxicas, tá? Então, a gente sempre que começar, né, a usar alguma medicação e o paciente queixar disso, confere se ela tem algum potencial ototóxico, se tiver, tenta trocar, tá? Quando é que a gente tem problema com isso? Gente, nos berçários, nos CTIs neonatais. Porque no protocolo de primeira linha tem antibiótico ototóxico, né, de sepsis primária, desculpa, tem antibiótico ototóxico, e no protocolo de sepsis secundária tem também, tá? E a criança não vai falar para vocês que está com plenitude aural, com zumbido ou com vertigem. Então, em geral, a gente dá um antibiótico e torce para dar certo, tá? Porque não tem outra opção também para a gente tratar a infecção dessas crianças, tá? Então, olha só, fatores de risco infantil, tá? Apneia, hipóxia, hiperbilirubinemia, desequilíbrio hidroeletrolítico, hipotensão, isso tudo acaba fazendo com que o meu paciente tenha uma predisposição maior a fazer uma ototoxicidade. Mas também existe um fator genético aí, tá? Então, assim, aquele pai, né, aquele casal que teve um filho, que ficou em CTI e teve lesão de células ciliadas por ototoxicidade, se ele tiver um outro filho prematuro, nós vamos tentar de tudo para não dar medicação ototóxica, mas infelizmente não costuma ter muita opção, tá? Então, se a gente tiver, né, qualquer suspeita, a gente vai fazer a audiometria, tem perda, a gente tenta suspender aquilo ali, tá? Na prática, a gente não espera a audiometria para suspender, não, tá? Começou com sintoma adulto, a gente suspende. E na criança, a gente volta um pouquinho aqui, que a gente vai falar da surdez na infância e da triagem auditiva no final aqui dessa aula, tá? A curva da impedanciometria vai ser A do mesmo jeito, né? Porque eu não tenho nenhum problema externo, o problema é na cópia, tá? O barotrauma, gente, eu só vou pular aqui rapidinho para o trauma acústico, que a gente volta no barotrauma, porque o trauma acústico, ele continua sendo, né? A gente continua na mesma linha que são as perdas neurosensoriais, tá? O trauma acústico agudo, diferente da PAIR, tá? Ele é uma exposição a uma intensidade sonora muito alta, tá? E ele é agudo, tá? Então, vamos entender. Existe um menor músculo do corpo humano, que chama estapédio, músculo do estapédio. Ele tem um reflexo que protege, tá? A orelha interna ali, né? A janela oval, de às vezes estímulos muito, muito fortes ali em cima daquela cadeia que podem gerar lesões, tá? Criança até 1 ano não tem esse reflexo, tá? Direito. Então, a gente não pode expor criança de 1 ano até 1 ano de sons de intensidade alta, tá? A gente tem que deixar, né, essa criança levar em barzinho, levar em show, lugar que tenha barulho, não, tá? E em geral você tem o quê? Um ruído ambiental muito alto, tiro, explosão, tá? É mais comum em bomba, ou às vezes tentativa de assalto, onde tem disparo de arma de fogo próximo ao ouvido, enfim, tá? Tem alguns fatores potencializadores, né? Hipertensão, dislipidemia, tabagismo, tá? Mas na prática, o paciente é exposto, tá? A esse ruído intenso. É o que acontece quando a gente vai num show, numa festa. A gente chega em casa, não tá com aquela sensação de plenitude aural, que é o ouvido tampado, e aquele zumbido bem baixinho, tá? A gente dorme, fica em repouso auditivo, e no dia seguinte está tudo bem, né? A gente não tem mais esse desconforto, tá? Mas isso pode não voltar, tá? Então a gente tem que ter cuidado com essa exposição a ruídos muito intensos. E o tratamento, né? A gente deixa o paciente de repouso só, evita estímulo sonoro e eu posso entrar com corticoide de pentoxifilina, tá? Tem as doses direitinho para vocês lá naquele roteiro de tratamento clínico. Então, eu posso entrar com corticoide de pentoxifilina nesses pacientes que não respondem bem só ao repouso, né? Sonoro, tá? E na audiometria eu vou achar uma perda neurosensorial também, com uma curva A também, tá? Ela não tem nenhuma característica típica, igual a gente tem na presbicusia e na PAIR, ok? Tá? Então, voltando aqui agora no barotrauma.
Então, pegando um gancho aí do trauma acústico, o que acontece? Eu posso ter uma explosão, nessa explosão eu vou ter um deslocamento de massa e vou ter esse barulho. Então, o paciente ele pode ter um barotrauma associado a esse trauma acústico agudo, tá? Então, vamos entender o barotrauma. Eu tenho orelha média, não é isso? Eu tenho uma pressão de 1 atm na orelha média, uma pressão de 1 atm na orelha externa e uma membrana timpânica fininha ali no meio, tá? Quando eu tenho qualquer alteração de pressão, o que eu faço? Eu faço uma valsalva, então eu tampo o nariz, né? Uma valsalva, bocejo, ou mastigo, ou engulo, tá? E eu vou equalizar as duas pressões. Então, o barotrauma, gente, ele acontece mais na descida. Por quê? Eu estou a 1 atm ao nível do mar, tá? Então, vamos pensar no mergulho de cilindro. A hora que eu começo a descer, tá? Eu chego em 2 metros, 10 metros de profundidade, essa pressão dobra. Ela vai para 2 atm. Então, eu tenho 1 atm de dentro, na orelha média, 2 atm de fora, tá? Se eu não equalizar e jogar a área ali para dentro para ficar 2 atm nas duas, o que vai acontecer? Vai começar a empurrar essa membrana timpânica ali para dentro e eu começo a ter uma dor absurda, lancinante, enlouquecedora, tá? Se esse paciente não conseguir equalizar, ele vai ter que subir, tá? Senão a membrana pode, inclusive, romper, tá? Na subida, o que vai acontecer? Eu tenho 2 atm dentro, 2 atm fora. Consegui equalizar, tá ótimo. A hora que eu vou subindo, eu vou ter que ter um escape ali de pressão por aquela tuba auditiva, tá? Para ficar 1 atm e 1 atm, tá? Teoricamente, a força que eu preciso para abrir a tuba é menor do que a força que eu preciso para romper o tímpano. Então, o barotrauma na subida, ele é menos frequente que o barotrauma na descida. Mas, por exemplo, se eu tiver uma otite média aguda, uma disfunção tubária, tá? Então, aquela tuba está toda edemaciada ali, eu vou viajar de avião, na subida eu já vou ter problema, tá? E eu posso ter desde um simples dolorimento até um hematoma ou até uma rotura mesmo da membrana timpânica. Tudo vai depender de quanto eu conseguir equalizar aquela pressão ali, tá? Então, gente, o que acontece? A gente tem que proibir o paciente que está com disfunção tubária, tanto de voo quanto de mergulho de profundidade, tá? E se tiver perda, né? Se tiver esse barotrauma, eu vou acompanhar esse paciente, tá? Então, se ele tiver só um hematoma e tal da membrana timpânica, pode ser que eu não tenha nada, tá? Posso não ter nada na audiometria. Se eu tiver uma rotura da membrana timpânica, né, eu vou ter uma perda de condução, vocês concordam? Tá? Se eu tiver um barotrauma tão intenso que desloque a minha cadeia auricular e empurre aquele estribo para dentro da janela, eu posso ter uma perda neurosensorial também, tá? Mas o mais comum no barotrauma é realmente uma perda condutiva com uma curva B de bola, tá? Então, rompeu a membrana timpânica, curva B de bola. Se a membrana estiver íntegra, curva A, tá? E a cadeia estiver íntegra também, curva A, ok? E o que vai acontecer? Vamos pensar. Eu tive um trauma acústico agudo, uma lesão neurosensorial. Foi lá na cóclea e lesou por causa da bomba. E além disso, rompeu a minha membrana timpânica, tá? Que tipo de perda eu vou ter? Quem arrisca? Perda condutiva, neurosensorial ou perda mista? Alguém arrisca? Neurosensorial. Neurosensorial associada a uma perda condutiva. Então, eu tenho a perda mista. Eu tenho um componente neurosensorial do trauma acústico agudo ali. Não é isso? Tá? E, além disso, eu tenho a rotura da membrana timpânica. Então, o que vai acontecer? Gente, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Não, aqui não é... Deixa eu achar uma imagem para vocês de uma perda mista. Nossa, não tem. Então, vou pegar aqui nos meus arquivos para vocês. Espera aí, só um minutinho, tá? Deixa eu entrar aqui. Vou só mostrar a imagem para vocês aqui da perda mista, tá? Vamos lá, então. Ó, então vamos lá, tá? A perda neurosensorial, tá? A perda neurosensorial, a via óssea e a via aérea estão juntas, concordam comigo?
Medir o zoom aqui. Na perda neurosensorial, tá? A via óssea e a via condutiva estão juntas, tá? Então, isso aqui é uma perda neurosensorial, concordo? Tá bom? Então, eu tenho aqui a chavinha, né? Representando aqui a minha via neurosensorial, tá vendo? E a bolinha aqui representando meu ouvido direito. E ambas estão abaixo de 25. Então, isso aqui é uma perda neurosensorial, tá? É algum problema da janela para frente, tá? Agora, olha aqui. Deixa eu descer aqui para vocês. Olha essa perda aqui. Isso é uma perda mista, tá? Então, eu tenho um componente aqui, né? Neurosensorial, tá vendo? Um rebaixamento. Não sai, não. Eu tenho aqui, ó, tá? Um rebaixamento aqui, vocês concordam? Vocês estão vendo a bolinha vermelha? Vocês estão enxergando a bolinha vermelha ou não? Sim. Sim. Tá. Então, aqui, ó, a chavinha tá aqui, tá vendo? Ela tá abaixo de 25. E a bolinha que representa a via aérea, ela tá 40 até 90. Só que elas estão separadas, vocês estão percebendo? Tá? Isso é uma perda mista. Eu tenho algum problema na minha via, na parte neurosensorial, mas eu tenho algum problema na parte condutiva também, tá? Então, no caso, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o meu componente neurosensorial normal, vocês concordam? E aqui eu tenho um componente componente condutivo rebaixado, tá vendo? E aqui eu tenho uma audição normal, tá? Então, gente, a característica da perda mista é isso que eu tô falando para vocês. Eu tenho o componente neurosensorial associado a esse componente condutivo. Entenderam? Posso continuar? Sim. Okay? Então tá. Então, gente, o barotrauma, ele pode ter vários comportamentos. Se eu tiver só um hematoma na membrana, às vezes eu não vou ter perda nenhuma e curva normal, mas na hora que eu fizer a otoscopia, o paciente vai me relatar e eu vou ver que tem um hematoma ali. Se eu tiver uma perfuração, perda condutiva e uma curva B de bola, tá? Se eu tiver um barotrauma muito grande, eu vou acabar tendo uma perda neurosensorial também, ok? Tá? Então, vamos lá. Otosclerose, tá? Outra causa. A otosclerose, gente, ou otospondiose, vocês vão achar esses dois, né, esses dois nomes. Ela é um processo, né, que é autoimune, tá? Tem um caráter familiar, ok? Tá? Tá vendo? É autossômico dominante. E é como se fosse um processo de absorção e neoformação óssea ali o tempo todo, em volta ali da platina da janela oval, tá? É uma osteodistrofia que a gente fala, tá? Ela pode ser localizada só ali, tá? Naquela base ali da platina, e com o passar do tempo ela pode ir generalizando e acometer a cóclea inteira, tá? Em geral, ela é bilateral, mas ela pode ser unilateral em 10 até 30% dos casos. É mais comum em mulheres, tá? Olha só, início entre 15 e 35 anos, pico na terceira década. Então, aquele paciente que chega para vocês, né, adulto jovem, reclamando de uma perda de audição, você faz a otoscopia, tá normal, primeira coisa que você pensa é em otosclerose, tá? É a primeira hipótese diagnóstica. Eu não falei para vocês que a presbiacusia é depois de 40, 50 anos, tá? A PAIR também, você vai ter que ter uma história ali de exposição a ruído e eu preciso de algum tempinho ali naquela exposição a ruído, tá? Acredita-se, isso não é consenso em literatura, tá? Que ela tem uma piora durante a gravidez por ação hormonal, mas tem trabalhos mostrando que não tem relação, tá? Mas os pacientes descrevem isso para você, falam que teve uma piora durante a gestação, tá? E o que é o diagnóstico? É a única perda de audição onde eu tenho perda condutiva com curva A, tá? Todas as outras perdas condutivas, a gente vai ver aqui, a gente tem curva B ou curva C, tá? Todas as perdas neurosensoriais, eu tenho curva A, tá? Com exceção do barotrauma, se eu tiver, né, uma lesão coclear associada à disjunção da cadeia, tá? E o tratamento, gente, cirurgia, tá? A gente faz uma cirurgia que chama estapedotomia,
tá? A gente, por dentro do canal do ouvido, desarticula o estribo, tira o estribo ali e coloca uma prótese no lugar do estribo, tá? Ligando o ramo longo da bigorna até a janela oval e a pessoa volta a escutar normal, tá? Então, a otosclerose é isso. Disfunção tubária, uma outra causa de hipoacusia, tá? A gente sabe que o ar, ele entra pelo nariz, né? A tuba auditiva, ela fica fechada passivamente e ela é aberta toda vez que a gente boceja, mastiga, engole, né? Faz valsalva, etc. Todas as vezes que eu tenho, ela é responsável tanto por ventilar a orelha média, quanto por drenar um líquidozinho, né? Uma secreçãozinha que é produzida ali o tempo todo naquele epitélio que reveste a orelha média, tá? E a gente sabe que, principalmente processos alérgicos, tá? Eles acabam, mesmo edema que eles dão no nariz, ali na mucosa nasal, na mucosa da nasofaringe, acaba dando ali na tuba auditiva. E com isso, essa tuba não abre e fecha da forma como ela deveria abrir e começa a ficar faltando a aeração necessária e fica comprometendo também aquela drenagem de secreção, tá? Então, gente, o que chama atenção no paciente com disfunção tubária, tá? É aquele paciente que fala pra gente que tem uma sensação que o ouvido fica tampando e destampando, tá? O tempo todo, tampa, destampa, tá? Então, assim, é mais comum no paciente alérgico, tá? Mas eu posso ter pacientes que têm desvio de septo, hipertrofia de corneto, pacientes que têm tumores nasais, essas crianças que nascem com fissura de palato, malformações crâniofaciais também podem ter, tá? Mas o que chama atenção é isso, é essa sensação do ouvido ficar tampando e destampando, tá? Tratamento, soro fisiológico e corticoide tópico. Então, na verdade, você está tratando a rinite alérgica do paciente, tá? E com isso, você indiretamente vai tratar a disfunção tubária, tá? O que chama atenção na audiometria da disfunção tubária é que tem uma curva C. Então, olha aqui a diferença. Na curva A, eu tenho um pico no zero, tá? Então, a curva A, que é a curva normal, eu tenho esse pico aqui no zero, tá vendo? E na disfunção tubária, eu tenho esse pico mais aqui, mais negativo, tá? Então, isso aqui é patognomônico de disfunção tubária. Então, todas as vezes que eu encontro uma curva C na audiometria, tá? E eu posso ter a audiometria pode estar normal, tá? Ter uma diferença entre a via aérea e a via óssea, que a gente chama de gap aéreo-ósseo, né? Mas as duas estão normais. Ou, na pior das hipóteses, uma perda condutiva, que não é muito comum, tá? O que chama atenção a esses pacientes com disfunção tubária, principalmente na criança? Essa flutuação auditiva pode causar atraso de linguagem, dificuldade escolar. Então, é muito importante que eu trate esse paciente, tá? Mãe. Okay? Fala. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Posso seguir? Ok. Então, vamos lá para a otite média secretora, tá? O que é otite média secretora? Gente, quando eu não trato essa disfunção tubária adequadamente, não trato a rinite do meu paciente adequadamente, ou ele tem uma hipertrofia de corneto importante, hipertrofia de adenoide importante, que atrapalha aquela ventilação ali, tá? Dos ósseos da tuba, eu posso chegar num ponto que aquele edema da mucosa fica tão importante, né, da mucosa da tuba, que além de não ir ar mais, já não volta mais, o líquido também não drena, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar aquela secreção presa ali dentro, na orelha média, tá? E eu tenho uma perda mesmo auditiva, tá, gente? O que vai acontecer aqui? Em geral, a única manifestação, principalmente se for criança, é um atraso escolar, tá? Então, a gente tem que ter um olhar muito importante, tá? E um olhar muito minucioso para aquela criança que está tendo atraso de linguagem e é respirador oral e ronca. Por quê? Porque é mais comum, tá? A otite serosa no paciente que tem hipertrofia adenomigdaliana, tá? Mas eu posso ter paciente também sem hipertrofia adenomigdaliana, sem ronco, sem respiração oral, que tem a otite média serosa. E qual que é o problema da serose? Gente, ela em geral ela é assintomática, entendeu? A única coisa que a criança tem são esses atrasos.
E aí, quando você faz a otoscopia, o que você acha? Uma hipervascularização dessa bolha, desse tímpano, às vezes um nível hidroaéreo, tá? Então, é uma criança que, às vezes, ela é tratada frequentemente por otites de repetição. Aí você vai perguntar para a mãe, assim, mas ela tem febre na otite? Ela reclama que dói? Não, doutora. Mas toda vez que eu levo ela no pronto-socorro, no pediatra, ele fala que o ouvido dele está inflamado e passa antibiótico, tá? Então, por favor, não tenham esse cuidado aí com a otite serosa, tá? Tratamento para você está aqui, ó. Antibiótico oral, corticoide oral, soro nasal e corticoide nasal. Isso não é consenso em literatura, tá? Tem trabalhos que falam que você tem que dar só o soro e o corticoide nasal. A gente não teria que tratar, né, com antibiótico e corticoide oral. O que os defensores dos antibióticos e dos corticoides orais falam, né? Que essa secreção ela fica presa ali dentro, ela fica hipercolonizada, não tem infecção, tá? Então, você diminuindo essa hipercolonização, você ajudaria a fluidificar essa secreção, teoricamente, diminuiria a reação inflamatória que está acontecendo ali dentro da orelha média. O corticoide oral ajudaria a abrir essa tuba, tá? Isso não é consenso. A gente, inclusive, fala que não pode usar de jeito nenhum, tá? Minha postura individual. Se não dá certo só o soro e o corticoide nasal, antes de levar essa criança para o bloco cirúrgico, porque aí a minha próxima opção seria o bloco cirúrgico, né? A gente tem que tirar a adenoide dessa criança, independente do tamanho, e colocar um tubo de ventilação. Então, por dentro do ouvido, a gente faz uma incisão no tímpano, aspira e coloca aquele tubo de ventilação ali. Essa ventilação externa associada à adenoidectomia e continua o soro com corticoide nasal, melhora essa tuba e tudo volta ao normal. Mas antes de levar esse paciente para o bloco cirúrgico, eu sempre tento um curso, pelo menos, de soro fisiológico, de antibiótico oral e corticoide oral, tá? Mas isso não é consenso em literatura, tá, gente? Eu penso assim, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Que eu tenho que exaurir qualquer possibilidade clínica de melhora desse paciente antes de levar ele para o bloco, porque cirurgia sempre tem risco. Mas o que a gente sabe na prática é o que acaba resolvendo mesmo é a cirurgia, tá? Então, o que a gente acha quando a gente pede a audiometria desse paciente? Uma perda condutiva, tá vendo aqui, ó, o componente neurosensorial tá bom, eu tenho uma perda condutiva e essa é a curva B, tá? O que forma a curva B? Gente, a membrana, ela tá cheia de secreção ali. Então, você tenta fazer aquela pressão e empurrar ali, não tem esse movimento da membrana, tá? Então, não forma curva, ok? Tá? Então, é esse o tratamento de otite secretora. Agora, a gente vai entrar aqui na surdez súbita, que ela acaba sendo uma urgência em otorrinolaringologia, tá? E aproveitando o gancho aqui da surdez súbita, gente, quase tudo que eu falar de surdez súbita serve para paralisia facial periférica, ou paralisia de Bell, tá? Então, gente, o que é a surdez súbita? Tá? Olha só, é uma instalação ou agravamento de uma disacusia neurosensorial de início abrupto, tá? Até 3 dias. Então, é o seguinte, não é que o paciente tem que ficar surdo, não. Surdez, eu falei para vocês que é hipoacusia também, lembra? Eu estava escutando normal e, de repente, minha audição piorou, tá? Olha só, 25 a 50% tem recuperação espontânea. Mas o que não tiver, vale a pena a gente entrar os outros 75 a 50% não vai ter recuperação espontânea. Então, vale a pena entrar com tratamento para esse paciente não ficar com sequela. É considerado uma urgência, tá? Na verdade, não é considerado uma urgência porque você não tem que resolver em 24 horas, mas é um tratamento prioritário porque o ideal é que você entre com o tratamento até 5 dias de evolução, tá? Ela pode ser devida a distúrbio microcirculatório, processo autoimune ou infecção viral. Então, são essas 3 etiologias. Isso vale também para paralisia facial, tá? Qual que é o quadro clínico? Essa hipoacusia, né, principalmente, pode ter zumbido ou não e pode ter queixa vestibular associado ou não, tá? O que a gente tem que fazer? Olha só, 25 a 35% tem história de IVAS recente, sugerindo que tem alguma coisa a ver com aquele processo viral que teve ali, tá? A gente tem que examinar, fazer o exame físico completo, avaliar os pares cranianos, tá? E tem que entrar com tratamento imediatamente, tá? O ideal é que eu tenha uma audiometria para depois entrar com o tratamento. A gente sabe que isso é meio utópico, principalmente no SUS, tá? Então, na dúvida, nós vamos entrar com o tratamento. Exame complementar. Eu vou precisar de uma audiometria desse paciente, pelo menos em algum momento, tá?
e eu vou acabar tendo que pedir uma ressonância desse paciente, tá? Para avaliar as vias auditivas centrais ali. Porque eu tenho que descartar causas neoplásicas, tá? Esclerose múltipla, por exemplo, ok? Então, a gente vai acabar tendo que avaliar as vias auditivas desse paciente aí. É claro que se for traumática, eu vou ter uma história de trauma. E infecciosa, ó, pode ser herpes, citomegalo, cachumba, rubéola, mononucleose, sífilis, tóxico, HIV, tá? Então, assim, vale a pena a sorologia? Vocês vão ver que os protocolos mandam pedir, tá? Mas na prática, a maioria aí a gente não vai ter que tratar, né? Mas a sífilis eu tenho que tratar, HIV eu tenho que tratar, tóxico talvez eu terei que tratar. Então, vale a pena pedir sim a sorologia, ok? Em relação à abordagem terapêutica, tá? Saiu um protocolo novo falando que não se deve usar mais antiviral em surdez súbita, tá? Na paralisia de Bell ele continua. Então, aqui tem um antiviral, deixei para vocês, porque isso é um protocolo novíssimo que saiu agora recente, então deixei anotado para vocês, porque vocês vão encontrar na maioria da literatura que vocês olharem, né? Vocês vão achar o antiviral aí, tá? Então, eu ainda não tirei aqui para vocês terem ideia, mas teoricamente a gente tem que entrar só com corticoide vasodilatador, tá? Dose alta, tá vendo, de corticoide, pentoxifilina por 30 dias e o aciclovir, teoricamente, não teria que dar mais, tá? Se tiver até 30 dias de evolução, tá? Você entra com os dois. Se tiver mais de 30 dias, não tem indicação mais de entrar com corticoide, tá? Então, é importante que você entre com esse tratamento precoce, visando a melhora aí dos sintomas, tá? A paralisia de Bell, gente, é a mesma coisa. É um evento vascular, viral ou autoimune, só que acomete o nervo facial, tá? E lembrando que, quando a paralisia periférica, a hemiface inteira fica paralisada. Então, o paciente não fecha o olho, não franze o nariz, não mexe o lado da boca, né? Quando a paralisia é central, AVC, o olho fecha. Então, o terço superior da face é preservado, tá? A gente faz o diagnóstico diferencial aí, tá? O tratamento é igual, tá? Tem que usar o aciclovir. O paciente acaba ganhando uma tomografia, uma ressonância também, e acaba ganhando uma sorologia, ok? Tá? Então, é a mesma coisa, tem que tratar precoce para melhorar o prognóstico, ok? Para a gente fechar aqui, então, nós vamos falar da surdez no recém-nascido, triagem auditiva neonatal, tá? Então, vamos entender isso aqui, gente. O recém-nascido, ele tem que sair da maternidade, tá? Com teste da orelhinha feito ou agendado, tá? Por que isso, gente? Quanto mais cedo você diagnostica a perda auditiva e quanto mais cedo você protetiza esse paciente, melhor a evolução e menor o número de sequelas, tá? Então, o ideal é que você coloque um aparelho auditivo numa criança até os 6 meses de vida, tá? E o implante coclear seja realizado até o 1º ano de vida, ok? Por quê, gente? A gente tem que aproveitar a neuroplasticidade cerebral do 5º mês de gestação até os 2 anos. Eu tenho neuroplasticidade cerebral ainda, mas a gente sabe que ela é máxima nesse período. Então, tudo que você estimular a criança nesse período, em relação às sequelas, principalmente, ela vai desenvolver melhor, tá? O que acontece, gente? Tem fatores de risco. Então, olha só. Hereditariedade, né? Mãe, vai falar pra lá. Deixa o microfone aí, gente. História familiar positiva, hereditariedade, tá? Por que o TI é fator de risco? Por que o TI neonatal é fator de risco? Porque olha aqui, ó. Tortes, malformações, peso menor que 1,5 kg, hiperbilirrubinemia. Gente, fica de olho em menino que teve icterícia neonatal, que tratou em casa com chá de picão, com, sei lá, pondo no sol, que não dosou bilirrubina e começa com atraso de desenvolvimento, tá? Por favor. Meningite, Apgar baixo, as drogas ototóxicas, tá? Então, essas crianças, elas têm fatores de risco, tá? Então, como é que funciona a triagem? Então, a criança nasceu. Ela tem que fazer emissão autoacústica, tá? Que é o famoso teste da orelhinha. Se essa criança passa, ela vai ter alta, ok? Tá? Se essa criança falha, ela tem que fazer um BERA antes da alta hospitalar, tá? Em geral, às vezes, repete esse teste da orelhinha, se falha de novo, faz o BERA. Mas o ideal é já ir para o BERA de cara.
e faz a impedanciometria também, tá? Para a gente avaliar se tem algum problema em orelha média líquido ali. Se ele passou, ok. Se ele falhou, a gente repete de novo, já vai para o diagnóstico. Se essa criança tiver uma hipoacusia, então ele tem audição, só que ele tem uma perda de audição, aparelho auditivo. Se ele tiver uma anacusia, ou seja, uma ausência total, aí a gente tem que mandar esse paciente para o implante coclear, tá? Isso funciona muito bem no SUS, tá? Tanto o aparelho quanto o implante. Essa criança ela tem que fazer acompanhamento com a fono, tudo bonitinho, às vezes psicólogo e tal, mas a criança que é implantada e que é protetizada cedo, ela tem um desenvolvimento normal, ela vai falar como qualquer outra criança, tá? Ela não vai precisar se comunicar por libras, por exemplo, ok? Então, a gente tem que avaliar essa criança, tem que fazer o exame físico e não pode deixar passar. Qual que é a diferença quando a criança tem fator de risco? Então, a mãe teve sífilis congênita, tem sífilis positiva e tal. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir a emissão apoacústica dessa criança de 6 em 6 meses até o 3º ano de vida, tá? Então, essa que é a diferença. Então, se a criança não tem fator de risco, ela fez um exame da orelhinha, ela pode ir embora, não tem problema, tá tudo certo. Se em algum momento da vida dela ela tiver atraso de desenvolvimento, dificuldade de linguagem e tal, ela volta para a gente refazer as avaliações auditivas. A criança que tem fator de risco, mesmo ela passando, ela vai ter que repetir de 6 em 6 meses até os 3 anos. Então, 0, 6, 1,5, 2, 2,5, 3. 3 anos está tudo bem? Tá alto, tá? A criança que falha, independente dela ter fator de risco ou não, ela segue o mesmo protocolo. Ok? Alguma dúvida? Entendido? Podemos abrir para dúvidas? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Tá tudo certo?